Graça e paz a todos meus amigos, né? Ô pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, Brasil amoroso que acolhe o teu povo, né? Um Brasil hospedeiro, um Brasil de um coração imenso. Eita, Brasil! Eita, glória! Eis-me aqui. Graça e paz a todos, aleluia, glória a Deus. Estou aqui firme e forte na presença desse Deus tremendo. Aqui eu quero falar com vocês hoje sobre a vontade de Deus. Tem gente que não sabe nem qual é a sua vontade, nem que ele quer, que não quer. Imagina a vontade de Deus. Nós, o povo de Deus, temos que saber a vontade de nosso Deus, tá? Qual é a vontade de nosso Deus? Que nós se estrumbique? Que nós deixe os demônios nos levar, como tá levando aí os da quimbanda, da umbanda, dos candomblés da vida aí? E que Deus me dê uma revelação, e tem um que tá indo, o diabo, Satanás já tá levando, e tem uma famosa aí, que falou que não precisava do nosso Deus, pro pastor, para 2 pastores, se eu não me engano, que ela não precisava do nosso Deus. Já está secando e os dias dela da cova, do Seiol, do inferno, está às portas. Porque ela não precisava do nosso Deus. A outra eu tentei. Mas aí ela falou que os amiguinhos dela curavam ela, que era o Zé Pretinho, que era o Chucaveirinha, que era a Marinha, Padilhinha. Nossa, são tantos, eu não gosto de falar o nome desses infelizes das trevas, sabe? Aí o que o Senhor falou para mim, filha? Deixa. Tarde demais, não joga pérola aos porcos, porque eles vão pisar nelas. Ah, foi bater e valer, ela já foi. E tem uma outra aí que gosta de mostrar a bunda, que faz sucesso com sensualidade, mostrando a bunda. E o diabo primeiro vai deixar ela comer na tábua, ela vai perder tudo que ela tem. E depois vai morrer numa situação que depois vocês vão se lembrar. O dono dela vai levar ela, que ela não quer o nosso Deus. Ela falou, aí em rede de televisão, de internet, todo mundo viu, pro pastor, que ela não quer e não precisa do nosso Deus. E Deus diz que quem negar o filho, o pai também o negará. E quem negar o pai, ó testemunho de Jeová, quem negar o filho, testemunho de Jeová, o pai o negará. E quem negar o pai, o filho o negará, porque eles é um só. Um só Deus, um só Senhor. Abra a grândula penial, ó, para abrir o véu, tá? E para não perder mais tempo, né, delongas, vamos lá. Vocês vão ter surpresas. É porque não é tudo que a gente pode falar, né? Mas vocês vão ter uma surpresa. Já tá na merda, já tá, porque o diabo, ele não dá nada de graça. Essa que foi agora, que foi o pai tá indo agora também, tá? E já foi, não vou falar quem é. Eu tentei, sabe o que ela falou pra mim? Não, meus amiguinhos estão aqui comigo, e falou o nome dos amiguinhos dela, que meu avô, que era da quimbanda, da quimbanda, e da tal da mesa negra lá, sei lá que diabo, meu avô era tudo, minha família pra lá, tudo mexia com esses troços, minha sogra, tá? Eu sei muito bem quem são eles. Eles não dão nada de graça, eles querem a sua alma, e leva. Tá? Esses artistas que venderam a alma aí pro inimigo para fazer sucesso, te prepara. Tem um aí famoso. É como se ele fosse o rei lá, mas não tem rei, só em Mônaco. Lá na Britânia, lá no Mônaco, sei lá. Não é só lá que tem rei? Pois é, esse. Ele vendeu. E ele tá fazendo tudo para não ir. Mas o bicho já pegou ele pelas 2 pernas e já tá só com o pescoço de fora, indo pro céu. Porque ele escolheu, Deus nos deixou livre para escolher quem é o nosso Senhor, quem é o nosso amo. Amo é dono. Deus deixou nós escolher. Esse que tá aí, que eu não sei por que chama ele de rei, né? Porque rei é só lá em... deixa isso pra lá. Tá. Ó, vamos aqui.
Abra a palavra de Deus aqui comigo. Olha, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Isaías 53:10 diz assim, ó: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Eita glória, aleluias! Vamos aqui na definição a primeira definição aqui da vontade de Deus. A vontade de Deus é aliás, de um modo geral, a Bíblia refere-se à vontade de Deus em 3 sentidos diferentes. Vamos lá. Primeiro, a vontade de Deus é outra maneira de se identificar a lei de Deus. Davi, por exemplo, formou um paralelo entre a frase tua lei e a tua vontade, que nós podemos ver em Salmo 40, versículo 8. Semelhantemente, o apóstolo Paulo considera que conhecer a Deus é sinônimo de conhecer a vontade absoluta de Deus, que está em Romanos 2, 17 e 18. Em outras palavras, como em sua lei, o Senhor nos instruiu no caminho em que ele traçou para nós. Ele pode ser apropriadamente chamada a vontade de Deus. A lei significa essencialmente instrução e incluir a totalidade da palavra de Deus. Segundo, também se emprega a expressão a vontade de Deus para designar qualquer coisa que ele explicitamente quer. Pode ser corretamente designar de a perfeita vontade de Deus e a vontade revelada de Deus, e que todos sejam salvos. A vontade revelada de Deus é que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2, versículo 4. 2 Pedro 3, versículo 9. E o que nenhum crente caia da graça. Quer dizer, que nenhum crente vá para o inferno. Essa é a vontade de Deus, né? Que nós podemos ver em João 6, 39 e tal. Isso não quer dizer que todos são salvos, não. Mas apenas que Deus deseja a salvação de todos. Mas que nem todos vão ser salvos. Todos são chamados para uma grande salvação, mas poucos escolhidos. Ainda tem a questão dos escolhidos, que é um mistério, tá? Terceiro lugar, finalmente, a vontade de Deus pode referir-se àquilo que Deus permite ou não deixa acontecer. Embora ele não deseje especificamente que ocorra tal coisa, pode ser corretamente chamada a vontade permissiva de Deus. O que é isso? Deus não quer algo para nós. Mas nós falamos, eu quero Deus, eu quero. Aí ele permite. Ele sabe que nós vamos se estrumbicar. Ele sabe que nós vamos se lascar. Mas a nossa insistência faz ele permitir que o nosso desejo aconteça. Essa é a permissão. A vontade é a dele. E a permissão é a nossa. Ele permite que muitos se estrumbiquem, tá? Eu tenho um testemunho para contar, mas eu creio que agora não vai dar, de um pastor
que insistiu tanto e Deus deu. E foi a desgraça dele, tá? E a permissiva de Deus, a vontade permissiva é aquela que nós insiste. Não é, mas nós insistimos, né? De fato, muita coisa que acontece no mundo é contrária à perfeita vontade de Deus. Milhões de coisas que acontecem no mundo não é a vontade de Deus, mas ele permite por causa da dureza do coração do ser humano. A dureza, o egoísmo. Aí, o pecado, a concupiscência, a violência, o ódio, a dureza de coração, mas ele permite que o mal continue por enquanto. A chamada de Jonas para ir a Nínive fazia parte da perfeita vontade de Deus. Você está entendendo? Jonas estava na perfeita vontade de Deus que Jonas fosse para a cidade de Nínive. Mas o que Jonas fez? Deus mandou Jonas para o norte, Jonas foi para o sul. Deus mandou ele para o sul, ele foi para o norte. Ou seja, Deus mandou ele para a cidade de Nínive, fazia parte da perfeita vontade de Deus, mas sua viagem foi na direção oposta. Estava dentro da sua vontade permissiva, porque Jonas teimou e se estrumbicou. Jonas teimou com Deus, ele foi para outro lado. E Deus mandou, então Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com Jonas, porque não era a vontade de Deus. Deus não mandou ele para o lugar que ele estava indo, para Tarsis, não sei onde lá. Era para ele ir para Nínive, cidade de Nínive, né? E vocês sabem o que aconteceu com Jonas, né? Então, além disso, a decisão de muitas pessoas permanecem em salvação é permitida por Deus. Ele não impõe. Olha, outra coisa aqui. Ser salvo, querer viver para sempre com Deus, viver uma vida eterna com Deus, é a vontade de Deus, a vontade profunda de Deus. Mas se nós queremos ir para o céu, para o inferno também, ele permite, vai. Ele deixou nós livres. Quer ir para o inferno? Vai. Entenderam? Vai. Então, ele não impõe a fé aos que recusa a salvação mediante o seu filho Jesus. Essa cantora que já está indo para o Beleléu, que vocês vão ver que coisa mais horrorosa, ela já está caída, vai ficar na miséria, e vocês vão ver como é que o Satanás vai levar ela, porque o senhor dela, o dono dela é Satanás. Ela deixou bem claro para o pastor aí nas redes de televisão, na internet, que ela não quer o nosso Deus, ela não precisa do nosso Deus. Então ela tem outro Deus, e só tem dois deuses, o das trevas e o da luz. Ela vai para as trevas, se vocês vão ver, talvez até o final do ano vocês já vão ver que tragédia. E uma já foi, eu fui falar com ela me respondeu o seguinte, que os amiguinhos demônios, todos que ela falou lá, tá? Eu ainda quero falar sobre eles, tá? Ia curar ela. E Deus falou pra mim, não vou não, ela tá me rejeitando, ela vai morrer, vai pro céu, e o pai dela vai junto, e a família também, porque todos me rejeitaram. Pronto, e daí? Já foi. Os inteligentes que entenda o que eu tô falando, tá? E a salvação mediante seu filho Jesus, essa aí que tá, por enquanto ainda tá meia de pé aí, ela disse que não precisa de Deus e nem de Jesus. E que a religião dela era o candomblé. Tá vendo? Ou seja, o senhor dela era Satanás, né? Então, semelhantemente, muitas aflições e males que acontecem não são permitivas, são permissão de Deus, não vontade. 1 Pedro 3,17 e 1 Pedro 4,19 diz assim, mas não é desejo seu de Deus que soframos. Deus não deseja que nós sofremos,
mas ele permite que nós fazemos a nossa escolha. Escolha. Quem vocês querem? O dono da luz, da vida eterna ou o príncipe das trevas? O dono do Seol, que é o inferno. Essa pessoa, ela é novíssima. Ela vai sofrer demais, porque ela vendeu a alma dela pro bicho. Ainda falou em público aí, todo mundo viu ela falando com um pastor e com outro aí, que não precisa de nosso Deus, Jesus e nem o Pai. Os testemunhos de Jeová, que idolatram o Pai, é Jeová. Jeová significa Deus de guerra, general de guerra que nunca perdeu uma guerra. Os testemunhos de Jeová, que nega Jesus, que Jesus foi só mais um profetinha de nada que veio aí na terra, e idolatra o Pai, eu tenho um recadinho para vocês, testemunho de Jeová. O próprio Pai vai dizer para vocês: afastai de mim, malditos, porque rejeitastes o meu filho. Tá bom? Tá bom? E graça e paz para vocês, mas eu quero cantar um hino, porque o Senhor disse que ainda este ano vai ter morte demais no mundo. Muita morte, muito acidente, muita coisa horrorosa vai acontecer ainda até o final do ano. O carnaval de 2006 agora vai ser uma carnificina. Quando acontecer, vocês vão saber. Então, outra coisa, nós vamos ser julgados. Como que nós vamos ser julgados por Deus? Como? Pela nossa intenção. Qual foi a intenção que nós fizemos tal coisa, tá? Qual foi a intenção? Qual foi a... Como é que fala a outra? Sem ser a intenção, né? São duas, esqueci agora. Oh, cabecinha, depois que eu tomei essa vacina aí que foram para matar a gente, de vez em quando me dá uns brancos. A permissão e a intenção. Intenção. Qual foi a intenção que fulano fez isso e isso? Por que ele fez isso? Deus vai julgar. É assim. É assim. Eu esqueci a outra palavra, mas o Espírito Santo vai me lembrar antes de eu terminar aqui. E outra coisa. Vai morrer gente demais. Criança demais. E outra coisa. Nós vamos ser julgados pelo que nós fizemos em vida. Depois que nós morrermos, acabou-se. Nós vamos ser julgados pelo que fizemos em vida, seja bom, seja mal. Nós vamos ser julgados. Condenados ou absolvidos. Certo? Tem que ser em vida. Por isso é que eu faço muita questão de falar, gente, é em vida. Nós vamos ser julgados pelo que nós fizemos em vida. Depois de morto, acabou-se. Já vem o juízo final. Vai ser ressuscitado para ser condenado, julgado e condenado, ou julgado e justificado. Mas o justificado vai ser justificado pela cruz do Calvário, que aceitou o sacrifício do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o hino que o Senhor falou no meu coração para mim cantar para vocês é esse daqui, ó. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino terá tua alma? Qual será no futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, o que vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última
da vida, eles não mais te satisfarão. Por acaso tu ristes, oh amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte da cruz. Tens manchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os cristãos de corações limpo poderá ter o gozo no céu. Se decide deixar o pecado, entregar tua vida a Jesus, trilharás na última hora o caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, o que vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Do lado da minha casa tinha uma igreja, e morava um senhor sozinho ao lado. Nós fomos no culto da sexta-feira e eu fiz o apelo para ele. Eu e outros irmãos fizemos o apelo para ele aceitar Jesus. Vem amanhã no culto de sábado, aceita Jesus para sua vida. Eu senti que ele ia morrer. E não foi só eu, não. Aí, ele falou assim, não, eu vou viajar hoje e vou voltar domingo. Domingo, eu venho para o culto e vou aceitar Jesus. Domingo, eu venho para o culto e vou aceitar Jesus. Tá. Sábado, nós fomos pro culto. E o meu nariz é muito inteligente. Eu tenho o nariz superdotado. Eu tenho o nariz... O médico fala que o meu faro é tremendo. É uma coisa de louco. Eu, dentro da igreja, sentindo um cheiro muito horroroso. Cheiro não, fedor. Um fedor horrível. Isso já no sábado. Falei, gente, o que tá fedendo aqui dentro dessa igreja? E todo mundo, ué, irmã Vânia, não tá sentindo, não. Falei, mas eu tô sentindo, tem uma coisa com cheiro horrível aqui dentro da igreja. Tá. Quando foi no domingo, nós fomos pra escola dominical, que era o dia que ele ia aceitar Jesus, a hora. Quando nós chegamos lá pra escola dominical, os urubus já estavam sentando em cima da igreja do lado da casa dele, que era o ladinho da igreja, de muro, divisa de muro. Os urubus já estavam lá. E os moradores já tudo procurando, e procura daqui o que tá fedendo. Os moradores destampavam fossa. Nós crentes não fizemos nem a escola dominical, que não tinha condição. Aí o Senhor falou no meu coração, filha, olha pela janela da casa de fulano. O sangue de Jesus tem poder. Quando eu subi no negócio lá e olhei pelo vitrô, o cara tava morto em cima da cama e os coró, as larvas, as miías, tava comendo ele, coró subindo pelas paredes, pra tudo quanto era lado. E eu falei, tá aqui. Agora eu pergunto pra vocês, pra onde que ele foi? Ele deixou pra última hora, não foi? Mas na última hora Jesus já salvou muita gente também. Eu sou ceifeira da última hora. Já ganhei gente demais. Acabar dela aceitar Jesus, se consertar e Deus levar. E ele foi para onde, que vocês acham? Então não deixa para amanhã o que nós temos que fazer hoje. A morte não espera. Quantos que tá aí sadio, bonito, quando a fé cai duro? Olha o tanto de pastor que tá caindo duro aí nos púlpitos. Por causa de quê? De burriça. Ué, irmã Vânia, mas você é cristã e tá chamando os pastores? Tem. Obreiros e pastores. Deus falou assim, se lhe falta sabedoria, peça que eu vos dou. A maioria dos obreiros e dos pastores que estão caindo duro em cima dos púlpitos é por burriça. Qual burriça?
Põe uma camisa de manga comprida, põe um terno preto por cima, pega uma gravata, enforca o pescoço e o calor tá terrível, o calor já está matando, porque Deus disse que o sol ia aproximar da terra, ia matar 1/3 da população na sombra, ou seja, dentro de casa. Já tá acontecendo, já tá morrendo gente demais de calor, animais e gente. Né? O que os pastores obreiros faz? Se enforca com uma gravata, fica naquele calorzão lá, infarta e cai duro. Tá morrendo pastor demais, padre também, padre imbecil também, são imbecis, tá? Veste aqueles roupões e as freiras imbecil. Eu vi uma freira caindo dura na minha frente. A freira desceu num carro de preto, um troço preto na cabeça e um calor danado. A freira tava de meia preta e bota e um roupão preto, uma capona preta por cima. E eu falei, gente do céu, essa mulher vai morrer. Quando eu escutei uma gritaiada, a freira tinha caído dura. Calor, o doutor falou, morreu de calor e de burriça, tá? Graça e paz a todos vocês, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia da nossa alma. E não esqueça, cada um de nós que ainda estamos vivos, temos uma chance, na última hora, de trilhar o caminho de Deus, tá? E não se esqueça, nós não sabemos, o amanhã não é nosso, o amanhã é de Deus. E nós não sabemos que hora que nós vamos morrer. E depois de morto, nós vamos ser julgados pelo que fizemos em vida. Seja bem, seja mal. Graça e paz a todos. Que Deus os abençoe.